Oi, gente, tudo bem com vocês? E hoje eu tô aqui, mas eu tô pra um assunto diferente. Eu não vim aqui hoje pra falar sobre beleza, sobre nada do que eu tô acostumada a falar, mas eu vou falar de uma coisa que é muito mais além do que beleza. É muito mais além do que você mostrar o que tem em você, mostrar o que você sabe fazer, mostrar as suas habilidades. Hoje eu vim falar de um assunto que, sabe, vive comigo, mas eu nunca falei e eu preciso falar. E como vocês leram no título do vídeo, a pergunta é se você é rica, se você é rico, porque eu sou. Você deve estar rindo, deve estar falando, nossa, ela se acha que não sei o que isso, que aquilo. Mas sim, eu tenho motivo pra me achar, porque eu sou rica sim. E você deve estar pensando mais uma vez, nossa, como ela se acha. Mas não, eu sou rica de algo que você também é rico, que você também é rica, que é do amor de Deus, que é dos talentos de Deus, que é o que Deus tem pra você e pra mim. Então, não existe riqueza maior do que você ter uma comunhão com Deus, entendeu? Não existe riqueza maior do que você acordar, poder ver o sol, poder ver o novo amanhecer e falar, Deus, obrigada por o Senhor soprar o fôlego de vida em mim mais um dia, mais uma vez. Então, isso pra mim já é uma riqueza muito grande, sabe? Eu poderia não ter nada, eu poderia não estar aqui, eu poderia estar em outro lugar, filmando com um celular de baixa qualidade, que eu estaria falando que eu também sou rica, que eu tenho essa riqueza, entendeu? E hoje não, ontem, eu estava tomando banho e eu falei, Deus, é tão difícil, Senhor, às vezes poder enxergar o que o Senhor tem pra gente, é tão difícil às vezes poder contemplar, sabe, os sonhos do Senhor sobre as nossas vidas, mas eu sei que eu tenho que confiar, eu tenho que aplicar a confiança no Deus que me criou, no Deus que fez todos os meus cabelos, que apesar de eu cortar, né, no Deus que sopra a vida em mim todos os dias, o Deus que me sustenta. Então eu tenho que confiar. E aí eu falando com Deus, eu falei, Deus, Senhor, fala comigo no sonho, fala comigo, sabe, sopra a tua voz sobre mim, porque eu preciso te ouvir a voz de Deus é maravilhoso. Então eu falei, Deus, fala comigo. E você tem a total liberdade de você falar, se expressar com Deus da maneira que você se sente mais confortável. Porque Deus, o Espírito Santo do Senhor, Ele é seu amigo, Ele é consolador e Ele quer te ouvir, Ele quer, sabe, ter uma intimidade contigo. Mas para isso, tem que haver renúncia. Você tem que renunciar a muitas coisas da sua vida, principalmente aquelas que afastam o Senhor de você. O pecado e a santidade não se juntam. Então você elimina o pecado e vive a sua santidade, porque você terá uma intimidade com Deus. E eu falando com Deus, e eu falei, Deus, fala comigo. E eu dormindo, sabe? Parece besteira, mas quando você tá com uma ligação com Deus, quando você tá vivenciando o que Deus tem pra você, quando você, sabe, se coloca na presença do Senhor, Ele fala com você da maneira que Ele sabe que você vai entender. Então Deus me mostrou no sonho 50 mais 4. Eu uni essa numeração e falei assim, 54. Então eu falei bem assim, Deus, Senhor, me mostra uma palavra, me mostra algo que o Senhor tem para falar comigo nessa manhã. E eu acordei e fui falar com o Senhor, e eu pensando nesse número, pensando. E aí eu, lendo a Bíblia, eu falei assim, Deus, é agora que o Senhor vai falar comigo. E aí eu parei no Salmos 90, que é onde
Deus fala acerca de Deus e os seres humanos. Então, teve um versículo que tocou muito em mim, que diz que 1000 anos, ou... deixa eu ver. Calma, gente, eu vou lembrar. Que diz que 1000 anos diante do Senhor é como um dia, né? E uma hora noturna, alguma coisa assim, né? Passa... Não, calma. Deixa eu ver aqui. Ó. Salmos 90, versículo 4 diz: diante de ti 1000 anos são como um dia de ontem que já passou. São como uma hora noturna que passa depressa. Então, gente, isso só confirmou o que eu tava pedindo para Deus, entendeu? Se para Deus 1000 anos é como um dia, imagina o que Ele pode fazer diante de você, diante dos teus sonhos. Os seus sonhos é pequeno diante do que os sonhos de Deus têm para você, né? Então, as suas riquezas, os seus bens materiais, né, as suas conquistas aqui da terra são pequenas diante do que Deus pode fazer para você. Deus, ele faz as coisas no tempo dele, na hora dele. Então, se você reclama muito, se você vive resmungando porque Deus não te dá isso, por que você não tem isso, por que aquela tal pessoa conquistou isso e você não conquistou, né? Eu também já tive esse pensamento, tenho esse pensamento muitas vezes, porque é normal do ser humano, sabe, ser afobado, querer as coisas para ontem. E com Deus não funciona assim, porque Deus, ele tem a hora certa de fazer as coisas na sua vida. Então, eu vim conversar esse assunto um pouquinho com vocês hoje, porque é assim que Deus age na nossa vida, sabe? Deus, ele nos usa para transmitir algo, para passar algo, para falar algo para outra pessoa, que Ele quer também primeiramente falar conosco. Então, é muito bom você falar, sabe? E contemplar as coisas que Deus tem na sua vida. Não somente um carro, não somente uma casa, não somente um celular, não somente um emprego bom, não somente um sapato, mas sim você ter uma comunhão com Deus. Nada nessa vida se compara ao amor e à riqueza que é viver junto com o Senhor Jesus. Então, eu queria também deixar com vocês uma meditação na palavra que diz assim, Salmo 54, que é uma oração pedindo proteção a Deus. Eu sei que não tem nada a ver com o assunto que eu vim falar com vocês hoje aqui. Eu sei que não tem nada a ver, claro. Mas hoje eu vim abertamente para falar um pouquinho do amor de Jesus, para falar um pouquinho sobre a coisa maravilhosa que é servir a Deus. E como eu disse para vocês, Deus me mostrou em sonho essa numeração. E eu fui diretamente em Salmos, que é um livro que sempre fala comigo. Sempre quando eu quero consultar a Deus, sempre quando eu quero ouvir Deus falar comigo, eu sempre vou em Salmos, oro e peço para Deus, e Deus sempre fala comigo. Cara, Deus é demais. Mas enfim, a oração pedindo proteção a Deus, que diz assim, ó Deus, salva-me pelo teu poder, livra-me com tua força, ouve, ó Deus, a minha oração e escuta as minhas palavras. Pois homens orgulhosos estão chegando para me atacar, homens violentos querem me matar. Eles não se importam com Deus. Eu sei que é o Senhor Deus quem me ajuda. Sei que é Ele que me defende. Que Deus faça com que a maldade dos meus inimigos se virem contra eles mesmos. Ele é fiel e por isso o destruirá. Ó Deus, de boa vontade, eu te oferecerei sacrifícios e te louvarei porque és bom. Até aqui. Então, desde o primeiro versículo, né, que diz, ó Deus, salva-me pelo teu poder e livra-me com tua força.
já é um versículo que fala profundamente comigo. Porque quando você ora a Deus, quando você fala com Deus, Deus ele tá ali, te ouvindo, junto com você, ouvindo o seu coração. Se eu não me engano, é Salmos 39, Salmos 93, eu não lembro perfeitamente agora em qual livro, né, qual capítulo se encontra, mas que a palavra do Senhor diz que antes mesmo da sua boca pronunciar, antes mesmo de você pensar, Deus ele já conhece o que você vai pedir, o que você vai falar. Então as suas lágrimas são interpretadas pelo Senhor. Imagine quando você chora tanto na presença de Deus. Imagine quanta coisa você não está derramando aos pés do Senhor e Ele está colhendo. Então, isso foi o que eu tinha para falar com vocês hoje. Essa foi a pequena ou grande palavra que eu tinha para falar para vocês hoje, porque eu falei demais. Mas é algo que eu precisava falar. Então, se você reclama muito, se você tem uma paranoia de ficar pensando que você não tem nada, que você não é nada e você fica se sentindo inferior, para e pensa. Deus, Ele te ama. Deus, Ele tá com você. Ele compreende os teus caminhos melhor do que qualquer homem. Ele compreende o seu pensar, Ele compreende o seu olhar e Ele compreende as suas lágrimas. Então, não se esqueça, riqueza maior não há. A maior riqueza é estar diante do Senhor. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Fiquem ligadinhos que eu postarei mais vídeos para vocês, tá? E eu convido você que é de São Bernardo do Campo para estar conhecendo a igreja que eu frequento, né? A igreja do meu ministério, que é a Assembleia de Deus Ministério Bom Pastor. Eu vou deixar o endereço linkado aqui abaixo no box de informação. E eu espero vocês lá para fazer uma visitinha pra gente. E desculpa se eu gaguejei, se eu falei demais, mas é isso aí. Um forte abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!